Olá, que bom estar começando um Vamos Juntas. Mês de maio, mês das mães, daquelas que vivem o maior amor do mundo, mas também as maiores angústias e preocupações. Eu brinco que fui mãe aos 45 do segundo tempo, pois tive Henrique com 45 anos. Agradeço a Deus todos os dias pelo privilégio de ser mãe, sempre foi aí o meu maior sonho. E peço todos os dias sabedoria para desempenhar esse papel da melhor forma. Eu tenho a convicção que não há nada mais importante na vida do que ser uma ferramenta de Deus na formação de uma alma humana. Qual a importância que eu e você estamos dando a essa missão? Vamos refletir hoje sobre esse assunto com mães que desempenham aí vários papéis e que também são especialistas na educação de filhos. Você, como mãe, qual é a sua principal angústia? Deixe seu comentário aí embaixo, curta esse vídeo, compartilhe com outras mães e vamos juntas! Roda a vinheta! E vamos então chamar nossas convidadas. Flávia Vaz, mãe de 3, mestre em psicologia, palestrante e escritora, escreveu esse livro aqui, ó, Guardiões da Infância, e tem muito a nos ensinar. E Cíntia Piscinini, psicóloga especialista em terapia familiar, mãe de 2, e ela criou o movimento Maternidade Leve. Muito bom, né? Vem pra cá. Muito bom receber vocês. Prazer, Cíntia. Pode sentar, fica à vontade. Flavinha, querida amiga que eu amo muito. Coisa boa, né? A gente está na sala, entre amigas, bater um papo gostoso sobre esse assunto. Tão importante. Que assunto importantíssimo, né? Para mim é um assunto que vai fundo na minha alma, né? Vivi 45 anos sem ser mãe e estou nesse aprendizado, porque é um aprendizado diário, né? Bom, Flávia, mãe de 3, né? Como é que é? Vou na Ser frente, mãe, mãe de 3. vai na frente. Ser mãe hoje é uma mestre nesse assunto que nos ensina, né? Através do livro, da escola. Fala um pouquinho aí, Flavinha. Então, é um privilégio, né? Eu costumo dizer que é o principal projeto. Esses dias eu até publiquei um vídeo que não é de minha autoria, mas de um psiquiatra, e que ele finalizava o vídeo dizendo o seguinte: o maior legado que podemos deixar para o mundo são filhos. Então, filhos com uma consciência de valor, de princípios, filhos que vieram para servir a geração. Essa é a maior coisa que a gente pode deixar no mundo. Todo o restante vai evaporar, vai se consumir, mas os nossos filhos continuam perpetuando. Sandra, é uma alegria, eu vivo o melhor momento da minha vida como mãe, eu vivo o melhor momento da minha vida como pessoa, assim, desenvolvendo esse projeto de Guardiões da Infância, multiplicando guardiões pela Terra, né? Literalmente coisa a Terra, linda, né? A gente tem alunos na Europa, no Japão, na América, em vários cantos do Brasil, com essa mentalidade de que eu preciso ser um guardião, um protetor e um promotor da infância, da adolescência, daquele que está crescendo perto de mim. Não só um pai, mas uma avó, um tio, um professor, um líder de uma comunidade religiosa. A gente tem essa grande missão de dar fundamento, de dar matriz. A gente vê tanta coisa acontecendo atualmente, e eu costumo dizer, quem chega primeiro vai dar o fundamento, a matriz. Então a gente ganha a corrida se chegar primeiro no coração. Muito bom estar aqui hoje com vocês. Bom demais. Você, além de toda a questão do profissional, né, que você tem, Deus te preparou te dando 3, né? 3. Então, meu laboratório, né? Seu laboratório. Meu local de pesquisa, né? No livro Guardiões eu conto as histórias que envolveram, né? Envolvem até hoje a jornada como mãe dos 3. Hoje já um homem com 19 anos, né? O outro com um adolescente com 15, o outro entrando aí com 13 na adolescência, mas eu já posso colher frutos de uma jornada pela graça, mas com muita dedicação e intencionalidade, a gente consegue sim mudar realidades e ver frutos, né, dessa jornada. Muito feliz muito de estar aqui. Isso. Cíntia, prazer ter você aqui. Você que está nessa jornada como mãe, né? Mãe de 2. E tem agora um movimento aí para ajudar mães. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso. Eu falo que a maternidade da Gabriela, a gestação, a minha segunda gestação, eu tenho João Pedro de 9 anos. E a Gabriela foi na pandemia.
Foi em 2020 eu engravidei e esse momento da gravidez da Gabriela, essa gestação, eu fui resgatada. Eu falo que houve um resgate. Não que eu não estava, né, totalmente voltada para a maternidade, mas eu entendi algumas coisas que eu não entendia, né? Eu olhava para minhas vizinhas, Sandra, e eu falava assim, gente, mas elas ficam o dia inteiro no parquinho, mas não tô entendendo esse povo desocupado. E hoje eu tô lá junto com elas, né? Porque a Gabriela tem 2 aninhos, ela ainda não foi para a escola. E aconteceu esse momento, sabe? Eu falo que a pandemia foi o momento da oportunidade. Eu acho que todo o caos, quando ele vem para levar a gente para algum lugar. E esse tempo, ele me trouxe de volta para o lugar que eu achava que eu estava, sabe, Sandra? É isso. Muita gente acha que está em casa e não está, sabe? E eu comecei a ouvir os meus. Eu comecei a ouvir o meu marido e ouvir o meu filho mais velho, o João Pedro. E foi muito nítido como o meu coração não estava lá dentro. E o que te tocou? Como é que foi assim? Eu vou te falar. O João, uma fala dele, ele falou, mamãe, você trata tão bem meu primo, eu não entendo porque comigo você às vezes é tão impaciente, é tão intolerante. E a pandemia, eu tive que sair de tudo, eu estava grávida, gente. Então eu não podia trabalhar, não podia ficar meio período em lugar nenhum. Voltei totalmente. E eu voltei totalmente e foi um tempo assim, onde eu pude realmente organizar a minha vida, a minha casa, olhar para as minhas gavetas, sabe, Flávia? Olhar para a condição da minha casa mesmo, da minha casa externa e interna, porque aí foi... Eu tô rindo aqui. Tá pensando nas gavetas, né? Porque essa descoberta foi a mais... Tem sido, sabe? Porque são 2, 3 anos que eu tenho vivido algo que eu nunca vivi, sabe? No meu relacionamento com Deus. E a Flávia, ela tá aqui, ela é um pouco de testemunha, porque eu acho que quando esse despertar aconteceu, ela foi uma das pessoas que eu olhei, que eu comecei a me inspirar, sabe? Que bacana, hein, Flavinha? Sem dúvida, não foi à toa que nós estamos juntas aqui. Muito legal. É um fruto isso. poderoso dessa... E quer dizer, nesses poucos anos aí, você já lançou um livro também? Mostra aí pra gente. Infinitamente. Quando você está fazendo o que você nasceu para fazer. Quando a gente vive aquilo que a gente foi projetado para viver. A gente consegue desempenhar as nossas funções aqui na Terra e desenvolver o projeto que ele já estava escrito para a gente. Escrito. Mas primeiro a gente tem que olhar para a gente. Né? A gente tem que parar e entender. Por isso, cuidar de quem cuida. E Deus falou comigo, filha, você é psicóloga, você está olhando para você e você vai ajudar outras mulheres a olhar para elas também. Porque essa tendência da maternidade de cuidar, né? E a gente vai levar e vai servir, mas o que a gente está comendo? De que a gente está se alimentando? Como que a gente está se cuidando? Né? Porque a gente vai dar o que a gente tem, né? Eu confesso que eu ficava apaixonada de ver. Eu lembro do dia que você comprou o Guardiões da Infância. Foi uma das primeiras. E eu lembro de levar esse livro para você. Na época, nem foi despachado pela equipe. Eu levei para ela. E logo eu fui vendo a Cíntia, nesse movimento, ela faz mentorias com outras mães, né? Ela reúne mães e trabalha com essas mães dentro da perspectiva, não só como mãe, mas como psicóloga, de produzir essa maternidade leve. Eu morro de orgulho, porque eu acho assim muito bacana, né? Essa iniciativa dela, e o negócio está crescendo que você não imagina. É muito bacana. E foi com as minhas vizinhas. E aí hoje, quem é as minhas colegas? Com quem que eu me reúno? Com as minhas vizinhas. A gente tem um grupo de oração, já vai fazer 2 anos. Eu comecei a me reunir com elas, estudar a Bíblia com as minhas vizinhas. E comecei a ver, né? Fazer esse movimento de voltar, da gente ser e de ser o exemplo. Né? E João Pedro se batizou nesse tempo, ele batizou em dezembro, foi lindo, e ele que pediu, mamãe, eu quero. E por que você quer, meu filho? E aí, o Flávio, eu falo isso,
parece loucura, né? Mãe, mas eu quero porque eu quero entender quando a senhora está orando e a senhora fica lá chorando, falando em línguas, ele querendo o Espírito Santo, Flávio. Forte. Muito lindo tudo isso. A gente vê, né, hoje as mães com as suas alegrias e as suas angústias que nós vivemos a cada dia. Não é uma tarefa fácil, em primeiro lugar porque nós somos imperfeitas, né? E a gente tem que projetar aí a Flávia fala muito bem sobre essa questão de os filhos são projetos, né? E que nós precisamos nos dedicar a eles. Quando eu vinha me preparando para esse programa, eu pensei muito na questão do mentoreamento. Porque a gente vai falar sobre mentor, né? Quando você tem um adolescente ou um jovem, ou quando você é um adulto. Então você busca um mentor que vai ser aquele que vai te ajudar com mais experiência a enxergar futuro. Só que nós, pais, podemos, né? E aí eu amplio novamente. Um avô pode, um tio pode, um professor pode ser o mentor, ser esse direcionador desse destino, dessa criança que está ali perto de você. Hoje, assim, eu tenho a oportunidade de ver alguns frutos da minha jornada como mãe, né? E alguns desafios também, né? Porque eles permanecem, tá, gente? Não é porque cresce que não tem, não. Continua tendo. E alguns, inclusive, eles são desafios que eu já citava aí no livro Guardiões, né? Algumas coisas que a gente vê ali no início da jornada da criança, elas vão indo e você tem que continuar trabalhando. É o trabalho de um mentor. Mas alguns frutos, eu quero dar destaque para isso, né? Que você percebeu aquela virtude, aquela habilidade no menino, né? Aquela capacidade, e você investiu, e você espelhou, você mostrou para ele, olha como você faz isso bem. Quando você começa a ver os frutos, sabe, de que conseguiu, que ele está conseguindo desenvolver aquilo, que aquela ficha está caindo para ele, que está fazendo sentido, às vezes, coisas que você falou na repetição, porque ela é pedagógica, né? Por tantas e quantas vezes. Então, é um desafio maravilhoso. Eu falo que a maternidade, ela é a maior aventura da vida de uma pessoa. É a maior aventura, é verdade. Eu já li, reli, né? E tem um capítulo aqui que para mim é um dos que mais falou para mim, mais me chama a atenção, que é o capítulo 5, que fala de psicoeducar é uma das chaves. Porque a gente fala das emoções, né? Você amou, né, amiga? Amei, amei. E aí, Flavinha, eu queria que você deixasse algumas dicas, assim, inclusive dá exemplos dos seus próprios filhos aqui, né? É difícil demais a gente lidar com as emoções, né? Quero falar, eu vou falar pode então. Deixar aí de dicas eu acho pra gente. Que assim, a gente precisa entender que as emoções, elas são uma linguagem. Emoção é uma língua. Se você vai para a América, você vai falar inglês. Se você é um ser humano, você tem uma linguagem chamada emocional, que é um guia para seus comportamentos. Algo que está ali no meio, né, da experiência que você vive, para te dizer vai por ali, não vai por ali. Então é um sinalizador. Você sente alegria e prazer naquilo que é bom, né, o deveria no plano original, para você ser atraído para aquilo. E desprazer, medo, tristeza, para você refletir do perigo, né, ou do problema, ou de algo que não está regulado. Então, emoção é um guia e, portanto, é uma linguagem. Para toda linguagem, Sandra, você não tem alfabetização? Só que quando a gente fala sobre isso, é muito desafiador para os pais, porque nós não fomos alfabetizados emocionalmente. Não. A gente não aprendeu o que é alegria. A gente aprende a identificar o que é o A, o B, o C, como que junta, não é? A gente precisa emocionalmente, da mesma forma, aprender o que é alegria, para que ela serve, quando ela aparece, o que você faz, o que é o medo? O medo é uma emoção para revelar perigo. Então, o que eu faço quando o medo aparece? E isso tudo, que é papel nosso como psicoeducador, né? O que é um psicoeducador? Que vai educar psicologicamente, emocionalmente. Como eu vou fazer isso se eu mesmo não aprendi? Então,
o desafio no livro, no capítulo 5, a minha ideia é primeiro sinalizar para os pais que isso é fundamental, é isso que vai originar no desenvolvimento daquele menino autorregulação. Que vai fazer ele ser capaz de, quando ele é contrariado, à medida que ele vai amadurecendo, a ele saber que ele não precisa bater nem matar, que ele pode rever o caminho dele, que ele pode aprender a lidar com o não sem se destruir. Então, tudo isso é uma jornada que, primeiro, acho que o grande desafio está em que nós não fomos educados emocionalmente, precisamos ser educados. E a gente faz isso hoje, vai estudar como é que faz, lê Guardiões da Infância, né? Vai fazer curso, vai entender o que é para poder ensinar os filhos de maneira prática. Flávia, uma maneira prática, reconhecer emoção, né? Então, se o Henrique diz para você assim, mãe, estou sentindo algo, o que é isso? Qual é o nome disso? Quando isso aparece para você, Henrique, tem um momento do dia, da semana que aparece, isso é educar emocionalmente. E você que lida com as mães, né? O que você percebe de principais angústias das mães? O que elas trazem, né? Que a gente precisa aprender a lidar e crescer e melhorar? Então, eu percebo, né, também na minha jornada, na minha história, que é a questão da mulher, do ser mulher. E a maternidade está dentro do ser mulher. E existe uma contaminação, um desvio que a gente tem enfrentado nesse tempo, que é essa busca pela perfeição, pela performance, pelo desempenho. E isso tem gerado em nós a frustração. E aí a gente tem perdido o foco da essência, do que realmente importa, do que é, o que eu nasci, para que Deus me fez enquanto mulher. A gente perdeu essa essência. O Infinitamente Mais foi esse caminho, junto com a mentoria, Flávia, da Maternidade Leve, que a gente percorreu, eu percorri junto com elas, e o livro saiu, o 21 Dias saiu desse desejo, sabe? De buscar essa essência, esse propósito de Deus na criação enquanto mulher. E aí, quando eu estou em comunhão, no meu relacionamento com Deus, buscando aquilo que eu nasci para ser e para fazer, junto com Ele vai me dando as direções, sabe? Porque o propósito da Sandra é um, da Flávia é outro, o da Cíntia é um, mas enquanto seres humanos, enquanto mães, enquanto mulheres, a gente tem algo que é comum, né? E é o estar com Ele, e aí é o cuidar daquilo que Ele nos deu, que é a herança. Entender isso, que o que está na nossa mão, sabe? E esse tempo que Ele está levantando a gente, sabe? A gente não está aqui à toa mesmo, voltando esse olhar para os nossos filhos à toa, porque eu tenho certeza que o que Deus está preparando é uma geração sarada, sabe? Para que a manifestação dele seja diferente. Então, nós estamos preparando, sabe? Pequenos profetas sabe, que vão impactar o mundo. Eu não tenho dúvida disso. E é por isso que tem começado em nós, né? Então, tem que começar em nós. E essa comparação é um desafio, né? Porque quando você... É até injusta, né? Porque quando você, às vezes, vai medir sua qualidade como mãe, baseado na qualidade da Cíntia como mãe, da Sandra como mãe, você está falando de projetos diferentes. Né? E aí eu costumo dizer, o problema não é comparar, né? Mas você tem que modelar. Eu acho bonito, né? Eu olho para a Sandra e eu falo, que bacana como ela faz. Eu olho para a Cíntia e eu falo, poxa, aquilo lá eu não sei, minhas gavetas não estão como as da Cíntia, eu já pensei aqui. Né? Mas então, como eu aprendo com a Cíntia? E não jogar isso como uma culpabilização, que esse peso, né? Eu fico imaginando esse sentimento do peso da mãe, né? Que vai ter que lidar com a comparação, que vai ter que lidar com o julgamento, com os desafios, achando que ela tem que ser perfeita. Não existe isso, né? Achando que tem que dar conta de tudo e a gente não dá conta mesmo, né? A gente tem que se libertar disso, porque não tem como. Quando você falou das gavetas, eu lembrei das externas e também lembrei das internas. Porque eu estou meio que nesse processo aí. Às vezes a gente abre muitas gavetas, né, na vida, e aí você não dá conta de todas. Então, e a questão é, a gente gosta de todas e dá importância a todas. E uma dessas gavetas aí é o filho, é o marido, é a casa, é a profissão,
os nossos diversos papéis. E a gente vive nessa angústia, né? É isso. Para equilibrar tudo isso. E às vezes é necessário fechar algumas gavetas. E como é difícil você abrir mão de algumas coisas para priorizar outras. E a gente precisa sempre colocar nessa balança. Filho, gente, nós que somos mães, a gente tem que entender que esse é o nosso principal papel. Né? E não adianta, é a gente que tem que cumprir e que fazer da melhor forma. Buscando, como o Flávio falou, estudar, aprender, modelar. Só que, né, a gente às vezes está muito perdida nos diversos papéis e estamos deixando aí de lado. Entender o tempo e a estação que a gente está vivendo e se respeitar. Eu acho que falta isso, sabe? Enquanto mulher, a gente se respeita pouco, sabe? A gente quer, tem o tempo inteiro tá fazendo, eu tô aqui, tenho um bebê pequeno, mas eu queria estar lá, eu queria, entendeu? Não, peraí, eu tô aqui, meu bebê é pequeno, eu só posso estar aqui, então é aqui que eu tenho que dar o meu melhor. Essa ficha que caiu, sabe, Sandra? Eu tô na pandemia, eu tô grávida, eu tenho que estar aqui, então aqui eu tenho que dar o meu melhor. É aqui que eu tô? É aqui que eu vou fazer o melhor, sabe? Vou lavar a louça da melhor forma, vou arrumar a casa da melhor forma, eu vou fazer o meu melhor. Fazer tudo com excelência, como né? Para o Senhor. É isso aí. E que você falou da estação, né? Porque esse tempo vai passar. Vai. Né? E bem feito agora, É isso. é muito menos trabalho que você vai ter lá na frente. Né? Então, às vezes, essa percepção também, é inteligência isso, né? A estação é essa. Eu tive uma experiência muito bacana com o sábio Salomão. Ele tem um texto da mulher em Provérbios que ele diz, né, que a mulher que edifica a casa, né, essa mulher, ela é a chamada mulher de Provérbios, né? É uma mulher maravilhosa. E aí uma vez eu lendo esse texto, eu pensei assim, meu Deus, eu ficava brava com essa mulher, eu tinha um problema com ela, eu não tinha uma boa relação. Acho que todas. Né? Eu não tinha uma boa relação. Mas um dia eu lendo, me caiu um pensamento, um insight, que era o seguinte: quem falou que ela faz tudo ao mesmo tempo? Ela é empresária, ela é mãe, ela é esposa, ela cuida dos negócios, ela tem servas, isso é bom também. Ela tem servas, mas não diz o texto que ela fazia tudo ao mesmo tempo. Então, Verdade. eu acho que para mim isso foi uma grande chave. Aí, ó, o segredo. Para mim foi mesmo, literalmente. Então, Que se legal. eu tô aqui, eu quero estar aqui, né, da melhor maneira. Então, se eu tô com os meninos em casa, ou se eu tenho um filho em especial, porque é isso também. Eu tenho 3, cada hora um tem uma demanda, tem momento que um exige mais. Então, peraí, eu vou ser cirúrgica ali, o tempo é ele. Né? Então, essa gestão do tempo, eu acho que é o grande, considerando as estações, e entendendo que é o momento. Né? É uma outra reflexão, há tempo para tudo. Né? Para cada filho, para cada propósito. Então, aí mudou, virou uma chave mesmo para mim, e aí eu paro de me cobrar, né? Você para de se cobrar e consegue ser mais excelente naquilo que você faz. Flavinha, você tem algumas dicas práticas para as mães? Sim. Como criar um filho saudável, um filho, né, que a gente não projete nele aquilo que a gente quer, né? Que ele tenha a própria identidade. Que dicas que você poderia dar para a gente? Olha, são muitas. Eu sei que são muitas. São Pensa em muitas. algumas. Mas dá para fazer uns 10 que... programas. Sim, com certeza. Mas o que eu acho que é muito importante é esse autoconhecimento. Eu acho que esse espelho de quem sou eu como pessoa, né? A maternidade, ela ajuda muito a gente a perceber. Então, eu acho que você se conhecer seu poder, sua fragilidade, onde você vai bem. E quando você perceber fragilidade, você buscar ajuda, porque nem tudo é em você, buscar conhecimento mesmo. Muitas mães me procuram no Instagram, né, que hoje eu estou trabalhando literalmente com isso, né, servindo ali, com dúvidas, às vezes, coisas que para mim são fáceis, mas para ela não é. E eu acho lindo quando elas dizem, eu não sei. E aí, se eu não sei, ou se eu não posso dar, vai na fulana, procura esse curso tal, leia o livro tal, busque o conhecimento, então autoconhecimento, conhecimento pedindo ajuda, tempo de presença, né, para que você possa conhecer seu filho. Você só vai saber quem é seu filho se você estiver perto. Você vai conseguir, eu brinco, a expressão, você sente o cheiro de quem ele é. Né? Você começa a perceber os pontos de força para você ajudá-lo a desenvolver
e os pontos de fragilidade para você sempre ponderar cirurgicamente com ele. Né? Existem conversas que eu tenho com meu filho de 19 anos que eu tinha quando ele tinha 4. E eu continuo insistindo em coisas que eu sei, com os outros também, né? Não só com ele, com os outros, coisas. Então, perceba, você só vai perceber estando ali presente. São conselhos. E, por último, eu quero deixar aqui. Confie. Né? Eu acredito muito que quem te fez mãe deste ser te capacita a cuidar deste ser. Amém. Isso dá um descanso, assim, né, gente? Né? Tira dos ombros. A palavra é sustentabilidade. Há sustentabilidade no projeto para cada um dos nossos filhos. E eu quero fazer uma declaração, não só emocional, de sabedoria, porque quando não tiver em você, vai ter alguém perto, você vai poder buscar, mas de recurso. Às vezes a gente vai, mas como que vai estudar? Como que vai fazer? Acredite. Se é parte do projeto, há recurso para desenvolver esse menino. Acredite, a coisa anda. Eu já estou podendo dizer um pouquinho agora. Né? Agora eu já posso afirmar um pouquinho. E às vezes não vai sair do seu bolso, mas vai vir de algum lugar, de alguma oportunidade. Então, acredite, tenha confiança na maternidade. Essa perspectiva vai mudar, inclusive a mentalidade do filho que você está criando, porque ele passa a crescer um menino com fé. Né? Ele acredita que mesmo que os pais não tenham, se for parte do projeto, se ele fizer a parte dele, as coisas vão acontecer. Muito bom. O que você teria para acrescentar aí sobre criação de filhos? Em primeiro lugar, eu queria que você falasse assim, qual é a sua principal angústia? Na maternidade. Na maternidade. É de fazer um bom trabalho, de atingir, sabe, a plenitude do projeto, do propósito. Mas como a Flávia, ela já deu descanso, né, quando ela fala que há provisão, que ele vai dar o que é necessário, então eu posso confiar, né? Mas eu preciso ser intencional, sabe? Essa palavra, ela tem sido muito falada, né? A gente precisa ser intencional e a intenção é prestar atenção, né? No que eu estou fazendo, né? Em como eu estou fazendo e no que eu quero fazer, porque as sementes que a gente planta no coração dos nossos filhos, as sementes que a gente planta com as nossas palavras, dentro da nossa casa, são as sementes que um dia elas irão nos alimentar, são as únicas. Uau. Que um dia a gente vai comer delas. Então, isso para mim foi muito forte, porque o que eu percebi, que eu dava muito para todos os outros lugares, era muito fácil eu ser uma pessoa controlada, tranquila, amável, mas dentro de casa, às vezes, eu dava uma relaxada, sabe? E aí, ser intencional. Então, eu vou ser intencional, eu vou fazer de propósito. Meu filho, vamos fazer o devocional? Hoje a gente faz junto, né? Que ele só tem 9 anos. Mas daqui a pouquinho eu já vou deixar ele fazer. Ser intencional, ter uma intenção. Deixar minha porta aberta quando eu estou fazendo o meu devocional. Sabe, Flávia, são essas descobertas que têm mudado e têm trazido paz e certeza de que eu estou no caminho, né? Paz em meio ao turbilhão da maternidade, né? Porque realmente é um turbilhão. A gente vive numa gangorra, né? De emoções. Mas com ele do nosso lado, a gente vai tendo sabedoria para poder seguir em frente. Estamos acabando o nosso tempo. Flavinha, fala um pouco sobre os guardiões, né? Assim, quem lê, o que pode trazer, né, para a maternidade mesmo? O que ele vai poder aplicar no dia a dia? Fala um pouquinho mais aí desse projeto lindo. Então, na verdade, Guardiões, assim, eu estou muito feliz, eu vivo um momento muito feliz em relação ao projeto, porque ele tem alcançado a multiplicação, que é levantado outros guardiões, pessoas que estão entendendo que quando você vê um menino chamado Henrique, você não vê só o filhinho amado, mas você vê ali alguém relevante para a sua geração. Ele vai representar, como já está representando na escola, na comunidade, num prédio, algo importante para alguém. Então, o guardião é aquele que guarda o destino, protegendo, mas não só protegendo, promovendo o desenvolvimento, né? Promovendo a liderança, promovendo o valor. É muito lindo isso. O meu filho mais velho hoje já é um profissional,
já trabalha, estuda economia, né? E eu lembro que a gente cresceu dizendo para ele que ele seria um José. E esses dias, quem foi José, né? O José da grande história foi um homem que gerenciou grandes recursos, né? Uhum. Fez um papel muito importante na área da economia de uma terra chamada Egito. E esses dias ele trabalha com investimento. Na mesa a gente conversava sobre o propósito, né? E a gente falando com ele sobre isso, que o trabalho que ele faz não é um trabalho simplesmente para ele ter lucro, mas sobretudo para servir quem tem recurso, multiplicar o recurso de quem tem recurso, e fazendo isso ele vai acabar ganhando. Ele cresceu ouvindo isso. E hoje, quando a gente percebe a intenção dele em ajudar pessoas com os recursos, a gente fica, uau, era isso! Era isso! Era esse o propósito. Ele não é perfeito, eu não sou nem um pai, mas isso era o propósito de um guardião, acompanhar a jornada para que ele pudesse viver isso. Então, hoje, quando eu vejo outros pais com a mesma mentalidade, olhando seus filhos pequenos e percebendo, meu Deus, ele tem essa habilidade, o que eu faço para desenvolver? Né? E já ensinando outras mães, outros pais, fazendo grupos. Hoje a gente tem um manual de estudo do livro, Sandra. Olha que eu quero demais. publicamente, né, assim, em televisão é a primeira vez que vocês estão vendo, que o lançamento oficial a gente ainda nem fez nas redes. Mas é um manual de estudo para quê? Para que quem lê o livro, foi alcançado por esse entendimento, possa multiplicar, e estudar com pais, estudar na comunidade religiosa, estudar com professores, desenvolvendo essa ideia de ser um guardião. Então, o que você vai aprender? A ser um psicoeducador, a entender que ali vai alguém que é importante para a sua geração, a perceber dons, habilidades e trabalhar intencionalmente para desenvolvê-los, né? Porque você tem ali o coração do destino no potencial desse menino, a ser também um mentor, como eu falei aqui, né? A ser alguém que vai ativar a saúde, entender um pouquinho. Então, o guardião, ele tem esse valor aí desenvolvido. É um pouco da nossa jornada, e que a gente tem a escola de formação online, conferência, seminário. Se você quiser, nos leve para a sua cidade. Esse ano a gente está mapeando o Brasil todo. A gente vai para Goiás, São Paulo, São Luís do Maranhão, né? Já fomos ao sul para levar essa visão de guardiões da infância. Ah, muito lindo isso. Eu que acompanhei o comecinho, né, e ver esse... Nossa, é muito, muito bacana. Muito lindo o que Deus faz na nossa história, né? Bonito demais, Flavinha. Deixa a sua rede social aí. Sim, @Flávia Luz Vaz Oficial. Lá você vai no Instagram saber de tudo. Temos YouTube, Telegram, grupos de estudos, devocionais, né? Muito conhecimento, testes, artigos para te ajudar a ser um guardião da infância e da adolescência. Arrasou. Cíntia, fala um pouquinho do seu projeto para a gente fechar. Então, Maternidade Leve combinou com Infinitamente Mais, né? As coisas que Deus faz, que é cuidar de quem cuida. Foi o que Ele me incumbiu de fazer, sabe, Flávia? É olhar para a mulher, olhar para a mãe. E através do livro, o que a gente encontra aí? Então, a gente encontra aqui uma caminhada para estar com Ele. É um livro com o objetivo de instituir o hábito do devocional. Ah, bacana. Um tempo de autoconhecimento. Importantíssimo. Porque quando a gente volta para a nossa essência, volta para a nossa origem, daquele lugar ali, ele vai dar luz para os outros lugares. É porque às vezes as pessoas querem buscar mais a Deus e não sabem como, né? Exatamente. Então, aí, através do Infinitamente Mais, esse você tem um roteirinho, um passo a passo para começar. se conectar aí, né, de fato com Deus. Muito bacana. Eu não trouxe meu livro, gente. Acredite no seu milagre. É isso aí. Mês das Mães, eu quero dar os parabéns a todas as mães. E quero dizer que eu sei o que você que não é mãe sente ao passar por esse mês. Foram 45 anos, né, sem ser mãe. Então, acredite no seu milagre, acredite que há um Deus no controle das nossas vidas, das nossas histórias. E Ele tem um momento certo para tudo, né? Então, relaxe que vai dar certo no tempo certo, de acordo com a vontade dEle para a sua vida. Você que é a mãe, que vive aí suas dores, suas angústias, suas alegrias,
temos aqui um manual de informações, né, para te ajudar nessa caminhada. Busque a Flávia, a Cíntia, pode me buscar. A gente está aqui juntas nessa jornada de ser mães nesse mundo, que não é fácil, mas nós vamos juntas, não é isso, vamos meninas? juntas, estamos, né, na jornada. Vamos encerrar então? 1, 2, 3 e vamos juntas! Tchau, tchau, a gente se vê. Tchau.